A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, vamos fazer esse vídeo hoje para falar dos conselhos que o Cláudio Codonha deu no culto agora do dia 5 de junho de 2022. 5 de junho. Hoje é dia 7 de junho, 2 dias atrás, ok? E ele fala sobre idolatria, né? E eu já adianto a vocês que eles não têm a mínima ideia do que isso significa, principalmente no Novo Testamento, porque no Novo Testamento é definido idolatria, né? E ele tem uma concepção errada sobre isso, né? E, obviamente, é por não conhecer as Escrituras Sagradas que eles não sabem orientar as pessoas, não sabem falar, né, sobre o que a Palavra de Deus nos ensina, ok? Vamos ouvir aqui então o áudio do ancião Cláudio Codonha atendendo o culto na Água Rasa no dia 5 de junho. Segue aí. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Vamos lá. Ora não, irmão. Em Bíblia que é verdadeiramente a idolatria toda estampada nas folhas. E nós temos que ter luz e sabedoria. O ídolo não é nada. Deus abomina a idolatria, irmão. Tem muitas coisas que se entra dentro de casa, compromete a família, compromete a paz na casa, compromete casais. Nem tudo, irmão, nós temos que adquirir. Temos que, irmãos, pedir para Deus que dê para nós o discernimento espiritual, irmão. Bom, deixa eu fazer a primeira abordagem aqui. Eu já começo pelo fim, né? Ele dizendo que nós temos que pedir a Deus o discernimento espiritual. Isso é um jargão muito usado na congregação cristã no Brasil, como eles não têm conhecimento bíblico, eles têm que ter um discernimento espiritual. Esse discernimento espiritual, ele está lançando algo que deveria ser concreto e empírico, uma decisão, ou algo que você, tendo conhecimento, você sabe, isso não agrada a Deus, ou isso agrada a Deus, ele remete isso a condições de sentimento, eu sentir se é de Deus ou não. Eu tenho que ter discernimento espiritual. O discernimento espiritual que eles falam aqui é uma espécie de substituição de conhecimento. Como você não tem conhecimento, como você não pode entender, porque você não lê a Bíblia, você não sabe entender se aquilo ali agrada a Deus ou não agrada a Deus, o que você vai fazer? Você parte para o sentimentalismo. Eu sinto que é de Deus, eu sinto que não é de Deus, né? Outra coisa que ele faz um comentário aí, nesse áudio, é que temos que estar de olho com aquilo que a gente traga lá para dentro de casa. A ideia dele de idolatria é aquela do Velho Testamento, onde se alguém tivesse algum tipo de imagem ou ídolo ali dentro, poderia amaldiçoar a casa toda. Sendo que no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo diz que o ídolo não é nada no mundo, ou seja, ele não tem efeito algum. Ele não tem efeito nenhum, né? Outra coisa que a ideia dele de ídolo é a ideia romana, né? Que o ídolo é uma imagem, né? O ídolo tem que ser algo, tá? E não é. O ídolo é tudo aquilo que você substitui o lugar de Deus em honra, em devoção, em amor, ou aquilo que você presta culto, né? Porque ele vai correr e eu vou explicar para vocês ponto a ponto isso, tá? Porque já adianto dizendo, né, e eu vou apontar aqui depois com bases na Bíblia, a congregação cristã no Brasil, como esse homem aí, é muito idólatra. Vocês são idólatras, tá? E eu vou mostrar por que vocês são idólatras. Por vocês não conhecer a Bíblia, vocês estão perdidos no tempo, de olho naquele tipo de ídolo que era uma imagem, onde as pessoas iam lá e se curvavam diante dele, sendo que no Novo Testamento a definição de ídolo é outro, né? E tem um peso até mais grave sobre isso, e eu vou mostrar isso para vocês, abrindo a carta aos Coríntios e aos Colossenses para poder explicar para vocês, tá? Mas enquanto isso, vamos seguir aqui para nós ouvir, né, o que ele tem para falar. Vamos lá.
Porque muitas guerras que tem dentro da casa, irmão, são coisas estranhas que mandam de outro lado. Então a Irmandade não estranha a linhagem desses testemunhos nessa noite, irmão. Porque hoje em dia é difícil pregar contra a idolatria. Poucos os pregadores que pregam contra a idolatria. Se nós olharmos em Salmos, irmãos, o ídolo nada é. Tem boca e não fala. Tem ouvidos e não ouve. Tem olhos e não enxerga. Dá uma olhadinha, irmão. Nessa noite o Senhor entrou nessa linhagem. Dá uma olhadinha lá na tua casa, nas gavetas. Vê se não tem alguma coisa da idolatria. Bota fogo, joga fora. A nossa casa não é casa da idolatria. É casa de cristão. Casa de servos e servas de Deus, irmão. Então, irmãos, o Senhor dá isso nesta noite, porque no celular também vem muita coisa, Cristo crucificado, é idolatria, cruz, é idolatria. Porventura tem Cristo crucificado aqui? Tem alguma cruz aqui dentro da igreja? Tudo que leva, irmão, a esta linhagem chama-se idolatria. Uma ideia totalmente errada, né? Coitado. Para ele, tudo que leva nessa linhagem, ou seja, algo que seja material, algo que seja empírico, né? Isso sim pode ser verdade quando a pessoa ama aquela imagem que ela representa. Quando eu amo aquilo, quando eu sou devoto àquilo, eu estou idolatrando, ok? Mas enquanto a cruz que você está falando aí é uma bobagem que você está falando. Tá? A cruz, o sinal da cruz, no Velho Testamento, significava uma maldição. Está escrito lá na lei de Moisés: maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro de cruz. Ou seja, colocando medo no povo para que você não fizesse nada que merecesse ser crucificado, ok? Porque você ia morrer em estado, né, de maldição. Okay? Mas quando Jesus morre na cruz, ele ressignifica o sinal da cruz. O sinal da cruz hoje tem outro significado. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. A cruz é um sinal de escândalo para aqueles que perecem, mas o sinal de salvação, né, para aqueles que crêem. Então, hoje a cruz tem outro significado, meu querido. Vocês demonizam a cruz, né? Porque vocês também praticamente não falam da cruz, não falam de Cristo, não falam da morte dele, né? A cruz, ela teve na morte de Jesus Cristo, ela foi ressignificada. Hoje ela tem um outro significado. A partir da morte de Jesus para os dias de hoje, a cruz significa salvação. É um sinal representativo. Ninguém deve adorar a cruz. Eu acredito que ninguém adora uma cruz. Ninguém é devoto da cruz. Quando a pessoa ela tem um sinal de uma cruz em algum lugar, na Bíblia, que às vezes tem, aquilo está significando cristianismo, salvação em Cristo. A cruz, no mundo hoje, é o maior símbolo cristão que existe. É o maior símbolo do cristianismo que existe. Quando você vê uma cruz, se você está em outro país, um país em que não conhece a Deus, que são entregues a práticas pagãs, se ele vê um sinal da cruz em você, é óbvio que naquele exato momento ele já vai ter a ideia, né? Ou, aliás, ele já vai entender que você é um cristão. E se ele entende que você é um cristão, ele significa que você é um seguidor de Cristo. Você viu que o significado da cruz mudou? Mudou, tá? Significado é aquilo que a mensagem que ela passa. O que essa mensagem desse símbolo está passando? Está passando um sinal de salvação. Então a ideia é totalmente errônea que vocês têm do sinal da cruz.
justamente por falta de leitura bíblica, porque vocês não estudam a Bíblia. Se vocês estudassem a Bíblia, não falaria essa bobagem, né, desse tamanho, tá? Porque, volta a falar, o apóstolo Paulo diz que a cruz é um sinal de escândalo para os que perecem, mas de salvação para os que creem. É Paulo quem está falando isso. Essa própria frase de Paulo, né, ela está mostrando que a cruz ganhou um novo ressignificado. Mudou-se o significado dela. O próprio apóstolo Paulo está explicando isso daí. Tá? Então aí fica sobre você, meu irmão CCBN. Você vai ficar com as escrituras, né, com o que Paulo diz, ou com o que o Cláudio Codonha está falando, ou com o que a congregação diz? Porque Paulo, nós cremos que o que está lá foi Deus quem mandou, no caso, quem escreveu, né? Foi Deus quem inspirou. E estes homens do Brás, você vai substituir a palavra de Deus pelo que eles ensinam? É muita loucura fazer isso, tá? Então vamos ouvir aqui, segue aqui o áudio. E muitos não sabem, não conhecem, vai mandando para o outro e vai fazendo aquela corrente da idolatria. E se o Senhor deu tudo isso hoje, vai cair muita idolatria da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, irmão. Ele está falando, se o Senhor está dando isso, ele está dizendo que os conselhos que ele está falando agora aí, tudo que ele está dizendo é Deus quem está dando na boca dele. É Deus. E aí o povo passa a olhar esses homens como semideuses. Ou seja, eles passam a ser muito... Eles não admitem que esses homens estejam errados. Eles não admitem que você levante suspeita alguma. Isso é idolatria. Tá? Quando você presta culto a alguém, ou seja, prestar culto é aquilo que você tem devoção, em autoestima, estima elevadíssimo. Isso é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que nós adoramos acima de outros ou acima de Deus, até mesmo do próprio Deus, tá? E tudo aquilo ao qual você presta culto, você está adorando ou idolatrando. Tem irmãos que, no caso do Cláudio Codonha também, eles prestam culto à ignorância, eles louvam a ignorância, eles acham bonitos não ter conhecimento, porque assim eles acreditam que se ele não tem conhecimento algum, aí é que Deus vai usar dele, como se Deus precisasse que os homens fossem todos inaptos, ao contrário do que a Bíblia fala, inaptos ao ensino. Né? Ou seja, eles têm uma ideia totalmente controversa do que a própria Bíblia ensina. Então, tudo aquilo que você presta homenagem de caráter religioso ou considera, de certa forma, divino ou sagrado, isso é idolatria. E me perdoa, irmão, muitas vezes vocês cometem esse tipo de idolatria quando vocês colocam a própria denominação de vocês acima de qualquer suspeita, prestando culto a ela, né? Criando codinomes aonde, quando se fala, você sabe exatamente que está se falando dela. Quando fala graça, você sabe que quando fala Deus me chamou nessa graça, você sabe que está querendo dizer Congregação Cristã Brasileira, ou seja, é um codinome que hoje é dela, é usado para ela. Você não precisa dizer mais, Deus me chamou nesta graça, que é a Congregação Cristã no Brasil. Quando você fala que é a Congregação Cristã no Brasil, ou seja, você tem que explicar que você está dizendo é a congregação. Quando você não precisa usar mais isso, né, essa explicação significa que você já renomeou, você deu um codinome para a Congregação Cristã no Brasil. Então, quando eu falo, me chamou nesta graça, todo mundo já entende que significa Congregação Cristã no Brasil. Então, você está usando codinomes para se referir a algo sagrado. Isso é idolatria. Vou te dar alguns exemplos aqui na questão, até usando Deus. Hoje, quando você fala o Criador, o Pai, né? As pessoas, dependendo do contexto em que você fala, todo mundo já sabe que está se referindo a Deus. E isso significa codinomes. Ou seja, é um nome comum que foi transformado em uma espécie de nome para poder se referir a alguma divindade, a algum Deus, alguma coisa, tá? Eu estou dando um exemplo no genérico, tá? No genérico.
Quando nós vemos no campo do cristianismo e falamos o Criador, o Formador, o Senhor, a gente sabe que está se falando de Deus. São codinomes criados especificamente para Ele. E dessa mesma forma, vocês, irmãos da Congregação Cristã no Brasil, fizeram a mesma coisa com a Congregação Cristã no Brasil. A adoração a ela é tanta que criaram codinomes para se referir a ela. A graça, este é o caminho. Você não precisa dizer qual é esse caminho. Todo mundo já entendeu que você está falando da congregação. Esta graça, este caminho, ela é revelada do céu. Todo mundo entende que se fala da Congregação Cristã no Brasil, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui para a gente ouvir. Porque o Senhor Jesus, ele não está mais crucificado, ele já desceu da cruz. Não temos que adorar Jesus Cristo crucificado. Crente Logos também leva santinho dentro da bolsa, leva santinho dentro, aleluia, dos documentos, não te faz nenhum benefício. Leva Jesus Cristo dentro do teu coração, bendito seja Deus. Frase bonita, né? Ele fala uma coisa sem sentido e aí no final ele fala, leva Jesus Cristo dentro do seu coração. A frase é bonita, levar Jesus dentro do coração. Eles usam essas frases, essas palavras de efeito, né? Mas que quando você aplica a frase dentro de todo o contexto, você faz análise dentro do que ele está falando, ou seja, você vê que ela não tem sentido nenhum, é apenas uma frase de efeito. Frase de efeito é aquela frase que realmente não resolve nada, não fala nada, não diz, não quer dizer nada, simplesmente vazia, né? Segue aí. Também não somos, irmão, contra Maria. Maria foi a mãe de Jesus, mas ela não tem poder nenhum para fazer nada para nós. O próprio Senhor Jesus, quando Maria procurou o Senhor Jesus, o que ele falou? Ele chamou a mãe dele de mulher. Mulher, quando foi nas bodas de Caná, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Irmão, irmã, e o Senhor dá isso hoje porque a idolatria está aumentando. 25 de dezembro, idolatria. Tem muita idolatria na congregação, meu querido. Está aumentando aí no meio de vocês. E por vocês não conhecer o que é a idolatria, é que ela está aumentando tanto. Vou pegar aqui o negócio. Ó. Isso aqui são sinais de idolatria. Isso aqui, ó, significa idolatria. Vocês estão construindo imagem do Deus que vocês adoram. Vocês colocaram vários codinomes nela. Santa, graça, revelada, né? Imaculada, e assim por diante. A única, perfeita, verdadeira, o caminho que leva para o céu. Tudo isso, meu querido, representa idolatria. E é o que vocês fazem, né? Isso aqui tudo representa idolatria, tá? E aí você vem falar sobre a idolatria lá fora, a idolatria do mundo, sem a mínima ideia, né, de que vocês cometem vários tipos de idolatria. Apesar das imagens de escultura ser a principal prática idólatra que a gente está acostumado a ver, irmãos, a idolatria ela vai muito mais além do que apenas uma imagem, alguma coisa, né, que representa algo maior para vocês, como isso aqui, ó, representa algo muito grande, muito superior. Isso aqui representa, na verdade, uma coisa que vocês amam, a ponto de vocês, se precisarem brigar, ferir alguém, né, moralmente, falar uma palavra agressiva, que fira alguém, que aborreça, que magoa, mas se você precisar fazer isso para defender ela, você vai fazer. Isso configura idolatria na prática. Você está praticando a idolatria, tá? Então, apesar das pessoas como vocês terem a ideia de que idolatria é apenas algo tangível, alguma coisa que você pega, tem muitas coisas que configuram e podem estar dentro do espectro da idolatria, que é filosofias humanas, carro, né,
instituições que vocês amam acima de muitas coisas, às vezes até humanos, filhos. Tudo isso pode ser caracterizado idolatria, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês um verso que está lá em Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, no versículo 8, está dizendo assim: eu, o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens da escultura. O que é o meu louvor? Ele está falando coisas que magnificam. Se você fala coisas, magnifica algo, você está dando louvor àquilo. Quando você fala que isso aqui é graça, é obra de Deus, é o caminho, é a verdadeira, é a única, você está dando glória para isso, você está louvando isso daqui, e automaticamente você está incorrendo no pecado de idolatria, que é um dos mais graves que existe. E para piorar, agora a gente vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento fala que a idolatria não é nada do mundo, mas quando você presta adoração a coisas, né, que sejam idólatra, você está prestando culto a demônios, sem você perceber. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 10, aí sobe ali, verso 10, vai até o verso 20 ali mais ou menos. O apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos assim: o ídolo não é nada no mundo, ele está falando, mas o que traz por trás daquilo é uma adoração demoníaca. Depois você vai lá e confere 1 Coríntios, capítulo 8, a partir ali do verso 10, 19, 20, né, vai estar dentro desse espaço, tá, de versos, e você vai ver que ele diz que o ídolo não é nada no mundo, mas quando você comete esses tipos de pecado, você está prestando um culto a demônios, tá? E isso você tem que ficar atento. Agora sim, eu vou mostrar para vocês outra carta do apóstolo Paulo, Colossenses, capítulo 3, no versículo 5, está dizendo ali o que é a idolatria nos nossos dias de hoje. A idolatria é a avareza. Tudo aquilo que é amor ao dinheiro ou a bens materiais configura idolatria. Então, tudo aquilo o que você ama e você tem aquilo no seu coração constantemente, onde você está disposto a fazer tudo e qualquer coisa para preservar intocável aquele sentimento que você tem por aquilo, ou manter intocável até mesmo aquilo, isso configura idolatria no seu mais alto nível. Por isso que quando a gente fala com vocês, irmão, chamando atenção para tentar abrir os nossos olhos, falando, vocês estão idolatrando, vocês estão se comportando como idólatras, nós não estamos exagerando, não está sendo usada uma frase de efeito, ou seja, uma frase que não tem uma explicação nenhuma. Não, isso está sendo dito de forma concreta e com base na Bíblia. Vamos ver aqui o restante. Festa junina, idolatria. Não fala agora, estão falando, não, folclore. Nunca foi folclore, só foi idolatria. Mês de junho, cuidado com a idolatria. E chamar para o teu filhinho, para a tua filhinha, vai lá, aleluia, dançar a festinha da idolatria, pode falar com a professora, nós somos crentes em Jesus Cristo, a minha filhinha, o meu filhinho não adere a esta festa, bendito seja Deus. Que temos a doutrina, tem o nosso estatuto, irmão, que nós temos toda a autonomia para falar, nós temos a nossa doutrina. E a gente vai ficar calado, irmão, vai aderir tudo que é lá fora, pode chegar tudo para dentro aqui, não, irmão, pode entrar dentro da nossa casa, nada disso, glória a Deus, o que está errado, Deus vai pôr para fora, bendito seja Deus, irmão. Ó, que conversa fiada, o que está errado, Deus vai pôr para fora.
né? Como se Deus estivesse preocupado em manter a pureza da CB. Deus está lá em cima vigiando para poder mantê-la limpa e pura. Aí dentro está carregado de idolatria. Você gosta de ser idolatrado, porque aonde vai aquela multidão de gente e fala tudo o que eles querem ouvir, prometendo coisas, profetada, tudo isso aí é só para alimentar aquele sentimento que o povo tem por você e por vocês. Né? Agora, a Bíblia, em momento algum, a gente consegue ver o ancião Cláudio Codonha falando para as pessoas: a Bíblia é a palavra de Deus. Leiam e estudem a Bíblia para que vocês não sejam enganados. Vocês ouvem falar isso? Eu nunca ouço. Nunca ouvi, na verdade. Eu nunca ouvi. Se alguém já ouviu, fala aí no comentário se vocês já ouviram ele falando que a Bíblia é a palavra de Deus e que o povo deve sim buscar o conhecimento bíblico, deve estudar para ter conhecimento da palavra de Deus. Eu nunca vi. E é justamente isso que um falso profeta faz. Distanciar as pessoas da verdade, porque quanto mais longe elas estiverem da verdade, mais fácil elas serão usadas, né, e manipuladas. Vamos lá. Então nós temos, irmão, carnaval é idolatria, festa mundana, tudo, irmão, tudo que se adere à idolatria, nós temos que nos apartar do mal e da aparência do mesmo, irmão. Então, se o Senhor deu essa linhagem, se tem algum irmão, alguma irmã que tem dúvida, não procura uma irmã do teu lado, não procura um irmão do teu lado, procura um ministério, irmão. Deus nos constituiu para dar, irmãos, auxílio à irmandade, não que são os melhores, mas temos a nossa reunião, irmão, a nossa reunião. Olha lá, pessoal, observe o que ele está falando. Procura o ministério. Por que eu devo procurar o ministério? Aí eu pensei que ele ia falar, porque nós, irmãos, estudamos a Bíblia, a gente busca conhecimento. Então, como a gente está constantemente estudando, buscando, e vocês vêm nos procurar, a gente vai falar para vocês tudo que está na palavra de Deus, a gente vai te orientar. Não, ele fala, por que você deve procurar o ministério? Porque nós frequentamos a reunião de anciões. E lá é falado para nós o que é verdade e o que é mentira. É lá. Isso é idolatria. Você vê que em momento nenhum ele aponta a palavra de Deus como a nossa guia. Aquele primeiro ponto de fé, do artigo de fé da congregação, aqui ele pode jogar no lixo, porque lá fala que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Mas a congregação ela não se cansa de falar, como esse senhor está falando agora, que a nossa conduta é baseada nos conselhos dos anciões, não é na Bíblia. Aquilo como é que fala? É ensinamento para encher linguiça aquilo lá. Tá? Eu vou colocar aqui de volta para vocês ouvirem. Ó, ele está falando que vocês devem procurar o ministério, porque o ministério está sempre nas reuniões ministeriais, e é de lá que vai vir os conselhos. É de lá. Por isso que eles não estão nem aí com a Bíblia. Tudo foi substituído. Tudo que é verdade, a autoridade da Bíblia foi substituída pela autoridade dos anciões. A Bíblia pode ser discutida. Aliás, ela pode ser questionada. Os anciãos, não. Consultar para tomar uma decisão na vida. A Bíblia, não. Ele não falou, você deve consultar a palavra de Deus. Vocês devem consultar o ministério, porque o ministério vai lá no Braz ouvir o que é a verdade e o que é a mentira, para a gente poder vir orientar vocês. São homens, um discurso desse é um discurso de um homem perdido. É de um homem que não tem a mínima ideia do que é graça e do que é salvação. Ele não tem a mínima ideia. Por isso ele é cego que está guiando vocês ao buraco, junto com ele. Ambos vão cair no buraco. Ouça aqui que ele vai falar de novo. Procura, irmão, do teu lado. Procura o ministério, irmão. Deus nos constituiu para dar, irmãos, auxílio à irmandade, não que são os melhores, mas temos a nossa reunião, irmão, a nossa reunião anual, temos todos os meses 2, 3 reuniões. Então, irmão, nós temos um pouquinho de bagagem, irmão, para ensinar a aconselhar a irmandade. Se alguma coisa não vem para mim, irmão, que eu não sei, procura outro ministério. Fala. Olha só, a bagagem que ele tem é a quantidade de vezes que ele frequentou a reunião ministerial.
A bagagem que ele tem não é o estudo da palavra de Deus, não é estudar as escrituras. A bagagem que o Cláudio Codon está mencionando é que ele frequenta a reunião ministerial, tá? E agora ele vai contar um testemunho aqui, né? Um testemunho, vamos ouvir aqui o testemunho. Segue. O irmão Salvador se reúne no conselheiro do ministério, na reunião dos conselheiros, sempre aparece uma luz divina. Pode mandar, ele vai entender. Uma nossa irmã veio aqui uma vez, ela falou assim: irmão Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta para o irmão. Ah, irmão, sabe, é um casamento, irmão. É uma prima minha, muito querida minha, só que ela vai casar na igreja, irmão. Eu posso entrar lá? Falei, não pode. Mas ela não tinha explicado para o irmão Salvador, porque ela falou por telefone. Ela falou outra coisa para ele e falou: não, irmã, não tem problema. Sabe o que ela falou para mim? Falou assim: então vocês estão desacordados, vocês dois? Não estão em acordo? Porque o irmão Salvador falou uma coisa e o irmão está falando outra. Eu falei: pera um pouco, irmão. O Salvador estava conversando com os irmãos ali. Eu falei: irmão Salvador, vem ver. Aí ela falou, eu falei: irmão Salvador. Falou: não, irmã, o que o irmão Cláudio falou tem toda razão. A irmã não quer ouvir a verdade? A irmã não contou tudo para mim. Agora falou diferente para ele. O que ele falou, eu estou assinando embaixo. Ela baixou a cabeça, irmão. Foi saindo. E ela queria, irmão, ter autonomia para entrar na idolatria. Olha a tamanha bobagem que esses homens falam, e eu vou explicar para vocês, né? Ela queria autorização para entrar na idolatria. Então ele já configura aquilo lá como idolatria só por causa daquelas imagens. Mas eu vou explicar, né? Aonde que está o problema nisso de falar assim, ó, eu não posso ir porque como é que fala? Eu vou estar escandalizando a obra. A regra que vocês criaram, a regra que vocês inventaram é que está colocando esse peso nas costas dela. Isso não é da Bíblia. A Bíblia diz que o ídolo não é nada e nada é no mundo. E que se eu quisesse sentar lá e comer, poderia, né? Porque ele não existe, ele não é nada, ele não pode nada contra Cristo, tá? Mas por causa que a igreja inventou essa ideia de que não pode nem sequer frequentar, tá? É que tem muitas famílias nesse tipo de guerra, de confusão. Essa regra de vocês, ela cria muita inimizade entre as pessoas, tá? A gente não concorda com muita coisa que prega, professa e ensina a Igreja Católica Romana, ok? Mas você frequentar um casamento católico para acompanhar uma pessoa que está lá, para acompanhar uma pessoa que frequenta aquela igreja, né? Ou seja, para manifestar para ela o seu apoio, né? A sua força, você está lá com ela, né? Que não tem nada demais, vocês configuraram isso como um crime, um pecado grave. E por conta disso, as pessoas não poderem prestar esse tipo de homenagem ao seu ente querido, vocês causam muita confusão na família das pessoas. Vocês causam confusão, tá? Leia lá Romanos, Coríntios, capítulo 8, lá fala, você que tem entendimento, você sabe que o ídolo não existe, que não é nada no mundo, porque você tem fé, você sentando na mesa do ídolo e comendo do que é sacrificado, você está em paz, aquilo não vai te afetar. Mas por causa do irmão que é pequeno e fraco em entendimento, se vê você na mesa do ídolo comendo do que é sacrificado, ele vai ficar escandalizado. Então você peca. O pecado, na verdade, ele só existe por causa da má instrução que o coitado tem. O coitado não foi bem instruído e ele vai ficar escandalizado com a minha liberdade. É isso que está falando ali naquela passagem bíblica. É 1 Coríntios capítulo 8 ou é Romanos, tá? Porque Romanos também fala sobre isso. Eu posso estar criando confusão, mas eu vou colocar aqui qual é a passagem bíblica e eu peço que você leia para você aprender. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, pega a sua Bíblia, abra e leia nessa passagem bíblica que eu vou colocar aqui agora, tá? Ali está falando que se você tem fé, você tem entendimento de que o ídolo nem existe, na verdade, ele nem existe porque só existe um Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e ponto final. Esse é o único Deus, não existe mais ninguém. O que tem por aqui são demônios e anjos caídos que não podem nada contra nós, tá? Então,
Você pode, mas se você está numa igreja onde demoniza isso, onde dentro dela diz que isso aí é um pecado grave, por conta deles, você está impedida de participar. Vou te dar um pequeno exemplo agora aqui. Se eu estiver comendo agora aqui carne de porco ou trabalhando em um sábado e vocês, irmãos, vierem na minha casa ou me visitar, vocês vão ficar escandalizados? Lógico que não. Vida normal. Vida que segue, tudo normal. Vocês vão comer carne de porco comigo, vai até me ajudar a trabalhar junto se eu estiver batendo um prego em algum lugar ou fazendo alguma coisa ou furando uma parede, vocês vão até me ajudar. Não tem problema nenhum. Agora, se eu passar a fazer parte de uma igreja onde adota o sábado como santo, né, e que não pode comer carne de porco, como a igreja adventista, se eu entrar nessa igreja e passar a fazer parte dela e eu estiver num sábado trabalhando ou comendo carne de porco e vocês sendo da igreja adventista entrar na minha casa, vocês vão ficar escandalizados? É lógico que vocês vão ficar escandalizados. Então o escândalo, ele parte do pouco conhecimento, do pouco entendimento, ou do entendimento distorcido daqueles que estão à minha volta. Eu não posso ferir a consciência dessas pessoas, que é o que essa passagem bíblica está falando. Essa passagem bíblica está falando que Jesus morreu por essa pessoa, ainda que ela tenha baixo entendimento, mas Jesus o ama. Então, se o que eu faço está machucando e ferindo essa pessoa, a consciência dessa pessoa, então neste momento, apesar do ídolo não ser nada no mundo, eu estou pecando, não contra o irmãozinho, contra Cristo, que morreu por causa dele. Ou seja, Cristo morre para recuperá-lo e eu simplesmente porque estou livre, faço coisas que vai acabar gerando escândalo e aí sim eu vou estar atrapalhando a obra do Senhor Jesus. Não estou falando de denominação, tá? A obra do Senhor Jesus é a obra que ele faz, chamando um por um. Então, se existe um problema na igreja por conta disso, um ancião fala uma coisa, o outro vai falar outra, aí a pobre da irmã não vai mais na festa de casamento, e aí os parentes ficam com a cara virada para ela, às vezes até pro resto da vida, e tudo isso é culpa tua, Cláudio Codonha, Salvador Bueno e todos os demais anciões. Vocês inventaram essa regra. Vocês inventaram e vocês criaram esse tipo de problema na vida de todos os CCBanos. Já está acabando aqui. Segue aí. Aí ela fala, o ancião deu liberdade para mim. Vê, irmão. Sabe o que falta, irmão? É sinceridade. Caráter cristão. Vem com falsidade e mentira para a gente aprovar. Não é falsidade, nem caráter cristão. A coitada estava desesperada tentando achar solução para o seu problema. A coitada estava ali desesperada para não desfazer uma amizade que ela muito ama, tá? O que falta não é caráter nessa irmã. O que falta é sabedoria para vocês, mais conhecimento bíblico e parar de ficar dando essas ordens absurdas e esdrúxulas que vocês criam. E o pior de tudo, gente, esses homens não lê a Bíblia, não estudam as escrituras, cria esse monte de regra absurda, sem pé nem cabeça, e no final das contas ainda joga a culpa no coitado do povo. Joga a culpa no povo. É um absurdo isso daí. Segue. Alguma coisa para dizer, mas o ministério falou. Então ela ouviu o que ela queria naquela noite. Ela foi, é problema dela. Mas que o conselho foi dado em cima naquela noite para ela. Então, irmão, até isso nós temos que tomar cuidado, viu, irmão? Os certos telefone, porque muita gente fala, mas quer trazer confusão. Irmão, que linhagem linda. Ô domingo abençoado hoje, bendito seja Deus. Que a luz que é Cristo está raiando e cremos que aleluia. Você viu? Ele fala o nome de Jesus, assim, do nada ele entra com o nome de Jesus, que a luz, que é Cristo, ou seja, não fala da Bíblia, não fala das Escrituras, não fala de Jesus, não fala de nada, os conselhos dele não tem embasamento na Bíblia, não tem embasamento em nada, e aí eles usam o nome de Jesus do nada, assim, apenas para criar um tipo de rótulo no que ele está falando, ou seja, para dar um ar de que ele é defensor de Jesus Cristo.
defensor que não conhece as palavras de Jesus, que não fala conforme Jesus falou. Jesus mesmo disse: aqueles que me amam guardam as minhas palavras, né? E para você guardar, você precisa ter conhecimento, você precisa saber, né? Quais são as palavras dele. Aí agora ele dá essa alvoroçadinha aí, né? Que guarde Jesus e glória a Jesus. Aí vai falar glória a Jesus. Isso é só para botar um pouco de fogo no povo no finalzinho. Que quando eles fazem isso aí no final, é a espécie de um selo ali para poder dizer que foi Deus ou que foi Jesus que mandou, e Jesus está com ele nessa. Pá, Jesus está com a gente. Está trazendo um grande benefício para a nossa alma e para a obra de Deus também. Glória a Jesus! É aquilo que o Senhor, Ele faz, irmão, não é nada premeditado. É aquilo que o Senhor faz, é para trazer benefício para as nossas próprias almas. Vamos ler o batismo para o dia 20, dia 14, terça-feira, na congregação. Bom, é isso aí, gente. Eu tenho dó desse povo que tá ali com ele, que acompanha esse homem, né? Os jovens que vão lá ouvir as obras, que vai atrás dele nas reuniões da mocidade. Vocês são pessoas vazias e o futuro de vocês é ficar ainda mais vazio do que esse homem, sem conhecer nada, sem saber de absolutamente nada. E o risco que vocês estão enfrentando de dar com a cara na porta do reino de Deus naquele dia é muito grande. É só um milagre para salvar vocês, porque a salvação vem pela fé e vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se você está em um lugar onde a palavra de Deus, a Bíblia, não é explicada, não é pregada como ela realmente é, a chance de você ser um mero religioso, não um cristão, é muito grande. É muito grande, tá? Fica aqui essa análise. Peço que vocês compartilhem o vídeo, dê o joinha aí embaixo, ok? E toca o barco. Acorda, pessoal. Acorda. Já está na hora de vocês largar todas essas coisas que eles ensinam de errado, porque isso só está trazendo para vocês transtorno, dor e muita preocupação. Deus abençoe e fiquem todos na paz de Jesus Cristo.